Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então para mais uma aula da nossa série sobre corrosão. Hoje a gente vai tratar da corrosão por pit e em armaduras de concreto. Lembrando que essa é uma aula em conjunto com o professor Vinícius, então eu, Natália, vou estar iniciando e ele vai dar continuidade à segunda parte do vídeo. Bom, a corrosão por pit, né? Vamos entender um pouquinho das suas características, como ela é, né? Bom, ela é uma característica localizada, então como vocês podem observar nessa imagem, ela ocorre aqui, ó, em pontos específicos, ó, tá? Então ela é bem localizada, ela é difícil de se detectar, normalmente, né, quando se percebe que essa corrosão está ocorrendo, já é tarde demais, porque o material já está completamente deteriorado. A sua propagação é para baixo, tá? Então acontece aqui nesse sentido. O diâmetro é muito pequeno, gente, ó, vocês conseguem observar, é só um furinho ali, ó, um diâmetro muito pequenininho, tá? E é bem profunda. Essa característica que vai ocasionar até mesmo uma perfuração do material. Professora, beleza, entendi, mas em quais condições essa corrosão ocorre? Ela vai acontecer em metais passivados, e na presença de material que consiga romper essa película protetora, tá? A gente já estudou, né, passivação em aulas anteriores, mas eu coloquei aqui um lembrete, né, pra gente recordar o que que é. Então, é uma película que vai proteger o material da corrosão e vai ser constituída pelo produto de corrosão do metal, tá? Normalmente, óxidos. Ó, aqui tem um exemplo da panela de alumínio. Provavelmente vocês têm essa panela em casa. Como que vai acontecer a corrosão na panela de alumínio? Inicialmente vai, né, oxidar o material. Com a oxidação do material, tem-se o produto de corrosão. Esse produto de corrosão é o Al2O3, tá? Ó. É o Al2O3. E esse óxido, ele vai proteger, então, o material, tá? Vai passivar o material, vai criar uma camada e tardia a corrosão. Ok, então agora vamos para o mecanismo, certo? O primeiro passo, obviamente, é o rompimento da película passiva, tá? Então, tem que ter o rompimento dessa camada que está protegendo o material para que a corrosão aconteça. E existem algumas causas, né, que podem romper a película passiva. Pode ser aí devido à presença de íons agressivos. A gente já vem estudando corrosão, normalmente a gente vê que o principal íon agressivo é o Cl-, é o cloreto, tá? Então, se tem a presença aí de íons agressivos, já rompe a película passiva. Também pode ser devido a uma tensão residual, né, que tenha se aplicado no metal. Então, imagina, você pega uma barra de metal, bate ela em uma mesa, por exemplo. O local específico ali do metal que sofreu essa colisão com a mesa, que sofreu essa tensão, fica mais suscetível a romper a película passiva e oxidar. Tá? Então, depois do rompimento da película passiva, você vai acabar criando uma região anódica, uma área anódica, onde a corrosão realmente pode acontecer, tá? Ficar mais suscetível a acontecer. Posterior ao rompimento da película passiva, tem-se então a dissolução do metal, já que esse metal fica exposto ao meio agora. Então, ele passa aqui a dissolver, ó. Ele estava na sua forma metálica e ele oxida, ele perde elétrons. Então, ele vai adquirir uma carga positiva, porque ele tem mais prótons do que elétrons agora, já que ele perdeu, tá? Mostrado aqui pela reação. Então, haverá aqui, ó, a formação de cátions metálicos, tá? Na região despassivada. Ó, vocês podem perceber que a película passiva nessa imagem está representada aqui por essa barrinha cinza e no local aqui ela foi rompida, tá? Formou estes cátions metálicos que vão ter carga positiva
e eles precisam equilibrar, né, essa carga de alguma forma. Vão atrair, então, contra íons, tá? Normalmente vão ser os sais agressivos, os íons agressivos, nesse caso o cloreto, tá? Para interagir e balancear aqui a carga, tá? Então, haverá a formação de cloretos metálicos, que vão reagir com a água do meio e vão formar hidróxido metálico e ácido clorídrico. Tá? O aumento aqui da concentração de ácido clorídrico, da concentração de H+, acidifica o meio, tá? Que é a próxima etapa aqui. Então, tem uma acidificação do meio, seguida de mais dissolução do metal. Então, quanto mais ácido for o meio, mais esse metal vai se oxidar, perdão, mais esse metal vai se oxidar, sofrendo mais corrosão e repetindo o processo novamente, tá? Então, um processo aqui contínuo, tá? Um ciclo. Aqui nessa outra imagem, vocês podem notar como é uma corrosão profunda de diâmetro pequeno, ok? Que se propaga para baixo. Bom, alguns fatores aceleradores, né? Nesse caso, a temperatura, tá? Em alguns, né? Em algumas situações, na maioria delas, o aumento da temperatura aumenta também a velocidade da reação, tá? Então, quanto mais alta a temperatura aqui nesse caso, mais rápido a corrosão vai acontecer. A diminuição do pH também, ou seja, a acidificação do meio, acelera a corrosão, porque tem maior dissolução do metal. O aumento do teor de íons agressivos também vai interferir bastante. Então, quanto mais íons cloreto, né, você tiver, mais haverá a formação de cloretos metálicos que reagirão com a água e formarão o ácido clorídrico, responsável por acidificar o meio. E aqui um fator bem interessante, a estagnação, pessoal. Então, quando você está ali com o meio estagnado, né, você não está movimentando, não está com uma certa velocidade, os íons cloreto podem ficar concentrados ali na área despassivada, estagnados, né, aumentando a concentração destes íons naquele local. Agora, quando você tem um certo movimento, esses íons cloreto, eles já não ficam mais tão ali focados na região anódica. Nessa imagem, vocês podem perceber que quando está estagnado o meio, tem uma corrosão mais profunda, tá? Ó, marcada aqui nesse material. Agora, quando já se tem uma velocidade de 2 metros por segundo, tem corrosão? Tem, mas ela é mais, né, localizada, não tão profunda igual essa daqui, por exemplo. E quando já está numa velocidade, né, de 120 metros por segundo, quase não se nota pontos de corrosão, tá? Esse aqui é um exemplo de uma bomba inox em água do mar, tá? Lembrando que a água do mar é salgada, então ela tem NaCl e o Cl, que é o íon cloreto que degrada muito o metal, tá? Mas, ó, em 120 metros por segundo, você quase não observa corrosão. Bom, se você não tiver a presença de proteção catódica, também a corrosão é acelerada. Vocês lembram que proteção catódica, né, também é um mecanismo de proteção em que você constitui ali uma camada feita de um metal menos nobre, a gente chama ele de metal de sacrifício, que ele corrói primeiro, né, retardando aí a oxidação do metal em questão que se está protegendo, tá? Então, se não tiver proteção catódica, também pode acelerar a corrosão. E se você não faz uso de inibidores, por exemplo, de sulfatos e nitratos, a corrosão também é aumentada. E a prevenção, professora? Vamos ver aqui. Bom, obviamente, você pode diminuir os teores de íons agressivos, né? Se você não tem íons agressivos, eles não interagem com os cátions metálicos. Pode aumentar o pH, ou seja, tornar ali aquela solução alcalina, que nesse caso desfavorece a corrosão.
Selecionar ligas que tenham molibdênio e níquel, por exemplo. Esses dois elementos, a gente chama eles de elementos de liga, porque eles têm uma maior resistência à corrosão. Então, vocês podem observar nessa tabela ao lado alguns elementos, como o cromo, o níquel, o molibdênio, o hidrogênio. E quando você acrescenta esse elemento no seu material, eles aumentam a resistência dele contra a corrosão. Tem uns que diminuem, por exemplo, o carbono diminui, tá? Mas o níquel, o molibdênio, o cromo, eles vão estar aumentando aí a resistência do seu material contra a corrosão. Evitar estagnação, devido àquele motivo que eu mencionei para vocês, porque a concentração de íons cloreto, né, vai ficar um pouco menor na região anódica se o meio está em movimento. Abaixar as temperaturas para diminuir a velocidade das reações. E utilizar aí inibidores, normalmente sulfatos e nitratos, que também vão diminuir a corrosão. Tá ok? Bom, pessoal, então é isso. Agora eu passo a palavra para o professor Vinícius, que vai estar dando continuidade com vocês, falando sobre corrosão em armaduras de concreto. Oi, gente. Professor Vinícius aqui. E eu vou dar continuidade na aula de corrosão, que foi iniciada pela professora Natália. Ela falou um pouco sobre corrosão por pitch, e eu vou falar agora sobre corrosão em armaduras de concreto. E para entrar nesse tema, a gente precisa entender o que são as armaduras de concreto, e por isso coloquei aqui uma foto na direita para vocês verem o que é armadura de concreto. Tem uma coluna ali, né, alguma coisa de concreto cheia de metais por dentro. E as armaduras de concreto são isso, são esses ferros por dentro do concreto que a gente conhece por viga, né? E para começar a estudar corrosão, a gente precisa falar do primeiro tópico, que é a passivação dos metais. Vocês viram também em pitch a passivação dos metais, como que ela é feita. Então por isso eu vou passar por ela rapidamente para a gente continuar falando sobre a corrosão em armaduras de concreto, porque que ela é importante, enfim. Então a passivação ela ocorre em um metal e esse metal forma óxidos dele mesmo, né? Óxidos do próprio metal que a gente está estudando, e esse óxido vai formando uma película, um filme na superfície do metal, criando meio que uma barreira protegendo esse metal da corrosão. Então aqui falando que o filme de óxido ele acontece por conta do pH alcalino. Então o pH alcalino, o pH básico, ele favorece a reação para a formação de óxidos. Nesse caso a gente está estudando as vigas, né, as armaduras de concreto, e elas são formadas por ferro, né, compostas ali majoritariamente por ferro. Então os óxidos que serão formados são óxidos de ferro, ferro 3 e ferro 2. Porque o pH é alcalino dentro dessas estruturas de concreto. Quando acontece ali a hidratação do concreto, né, você tem cimento, enfim, pedra, muitas coisas dentro do concreto, e você vai hidratar esse concreto para virar uma pasta. E o concreto, um dos componentes dele é a cal, que é um óxido de cálcio. E no momento que você hidrata esse óxido de cálcio, ele vira um hidróxido de cálcio, que é uma base, né? CaOH2-, CaOH2. E ele vira essa base. Então, o meio por dentro dessa estrutura de concreto, o pH vai estar ali em torno de 11, 13. Por isso que ele é bem alcalino, devido a essa formação de hidróxidos de cálcio. Então, tendo esse pH alcalino, vai favorecer essas duas reações aqui com ferro 2 e ferro 3, formando os óxidos. Antes de acontecer a corrosão em si, no metal que a gente está vendo, que são as armaduras, é preciso que aconteça a despassivação, ou seja, o rompimento daquela película que formou pelos óxidos. E existem dois fatores que podem ser destrutivos, né? que afetam essa despassivação. O primeiro é a carbonatação ou neutralização do concreto. O que acontece? O concreto ele tem poros e através desses poros o CO2 da atmosfera
CO2 é o gás carbônico, né? Então, ele é emitido por carros, indústrias, a gente, os humanos mesmos, quando respiram, emitem CO2, enfim. Então, o CO2 ele é um gás abundante na atmosfera e por isso ele entra pelos poros do concreto e reage com o hidróxido de cálcio que eu falei para vocês, que é o fator do pH alcalino dentro das estruturas de concreto. Ele vai reagir com o CO2 e vai formar o carbonato de cálcio. E por isso a carbonatação, né, o nome. Quando forma esse carbonato de cálcio, o que acontece? A gente está reagindo nossa base com o gás e a gente está tirando essas bases do meio. Está virando outra coisa, está virando carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio ele é insolúvel em água, né? E ele precipita. Como vocês podem ver aqui na figura na direita, esses traços aqui, tá vendo? Isso aqui é característico da carbonatação. E por que neutralização, né? Pode ser falado como neutralização também. Não tem nenhum ácido sendo adicionado para neutralizar a base, mas estamos adicionando um reagente que reage com essa base. E por conta disso, o produto não é mais uma base, logo o pH deixa de ser alcalino porque a gente está retirando a base para formar outra coisa, no caso, o carbonato de cálcio. Então, aí tem a neutralização do concreto. Qual que são os fatores dessa carbonatação, né? Como eu disse, o CO2, gás carbônico, ele é abundante na atmosfera. Então, se você está fazendo alguma estrutura muito perto de um lugar que tem uma concentração muito alta de gás carbônico, é possível que isso aconteça com a sua estrutura ali de concreto. Áreas urbanas, né? A grande cidade, por assim dizer, muito carro, enfim. Isso pode acontecer sim nesses lugares. O que mais? Permeabilidade do concreto. Como eu disse, o CO2 ele entra pelos poros. Os poros é uma característica do concreto. Então, a gente vai ver que essa permeabilidade ela é um fator tanto para despassivação quanto para corrosão do concreto. Então, se você trabalha o concreto, né, para ele não ter essa quantidade alta de poros, ele vai ser um concreto mais resistente à despassivação e à corrosão, porque não vão passar tantos íons, tantas moléculas agressivas assim para corrosão para dentro dele. E claro, como sempre, a temperatura, porque a temperatura é o grau de agitação das moléculas, logo vai ficar muito mais fácil reagir com o, o CO2, vai ficar muito mais suscetível a reagir com as bases de cálcio, formando assim os carbonatos, né? Temperatura aumenta o grau de agitação, choque efetivo, tudo isso que vocês já sabem. O segundo fator da despassivação, que é muito importante, é o ataque por cloreto. O cloreto ele é o vilão assim da corrosão, né? Ele está sempre nela, está em todas, porque ele é um íon muito agressivo. E dentro desse tema de armaduras de concreto, o que, que acontece com o cloreto? Ele reage com os ferros, formando o cloreto de ferro 2 e ferro 3. E esses cloretos de ferro 2 e ferro 3, ele vai ser hidrolisado, né, vai reagir com água, formando aqui HCl, que é um ácido. Então, a acidificação do meio, ela favorece a corrosão, fora que formar ácido dentro de uma estrutura que deveria ser básica, alcalina, também vai acontecer a despassivação, né? Se os óxidos são formados por conta do pH alto, da alcalinidade, quando você forma ácido ali dentro, significa que você está neutralizando, agora sim, a base, né? Neutralizando através de um ácido. Então, o pH com certeza irá baixar e a formação desses óxidos não vão acontecer, logo não terá mais filme, não terá mais uma película protetora ali desses óxidos e o metal vai ficar suscetível à corrosão. Então, como eu disse, a acidificação do meio aqui é um dos principais fatores do cloreto. E de onde vêm os cloretos? Eles podem vir do próprio cimento, na composição, ou da água, quando você usa ali para hidratar, né? Então, o cloro, ele
é uma etapa de tratamento da água e quando você usa a água para hidratar o seu cimento, você está acrescentando cloro nele. Então, esse é um dos fatores que podem agravar aí a corrosão dentro das estruturas de concreto. Qual que é o mecanismo para acontecer isso? Quando acontece a despassivação, o metal ele vai entrar num estado de dissolução, né? Formando aqui o metal 2+, um cátion. E esses dois elétrons eles vão ser migrados para uma zona onde está passivada ainda, porque ele não vai despassivar completamente, é só uma parte. Então esses dois elétrons eles migram para uma área catódica e essa área onde houve a despassivação será a área anódica, que é a área onde a gente vai ter ali a corrosão, né? A oxidação, a perca de elétrons, perca de material, enfim. Fatores que aceleram, já falei sobre temperatura. O pH é óbvio, com o ataque de cloreto vai aumentar o pH, vai abaixar o pH, na verdade, vai virar ácido, né, o meio. A permeabilidade, como eu disse, ter muitos poros nesse concreto, vai entrar íons agressivos, vai entrar CO2 e vai favorecer a corrosão. Disponibilidade de oxigênio, porque nas áreas que tem menos oxigênio são as áreas anódicas, né? Vocês já viram isso também ali em par galvânico. A concentração de Cl- e CO2, que são os fatores aí contribuintes para a despassivação, e resistividade elétrica. Por que resistividade elétrica? Porque para acontecer uma corrosão é preciso que haja um eletrólito, né? Um meio onde carregue íons, e o concreto ele faz isso, ele carrega íons. Então, quando você tem uma resistividade elétrica baixa, significa que passa muito íons. Se você tem uma resistividade elétrica alta, passa pouco íons, logo você estará mais protegido dessa corrosão. Como que a gente previne isso? Primeiro, modificação do concreto, permeabilidade. Trabalhar num concreto para que ele tenha menos poros e que não passe tantos íons agressivos assim para dentro da estrutura e fique em contato com o metal ali, com a viga. Segundo, proteção superficial das armaduras. As armaduras, como a gente disse, é o ferro, e o que a gente pode fazer está aqui nessa foto, mostrando uma pintura, né? Você faz uma pintura ali com algum material catódico, e aí você vai fazer meio que uma proteção catódica com essa pintura em cima dos metais. Aí mesmo agravando, mesmo passando íons pelo concreto, você ainda vai ter uma proteção no seu metal. A proteção superficial do concreto também pode acontecer, de você proteger a sua estrutura por fora, né? E uso aditivos de inibidores de corrosão. Você pode usar outros materiais dentro do seu concreto que vão inibir aí, reagir com Cl- ou com CO2 e fazer com que eles não reajam com o seu metal. E como eu já tinha dito, resistividade elétrica. Quando você tem um concreto que tem uma alta resistividade elétrica, isso significa que passa poucos íons, ele carrega poucos elétrons por ele, uma resistividade alta. Isso vai contribuir, né, e vai ajudar a não acontecer a corrosão nesse metal. Tudo bem? A aula foi rápida por conta do tempo, a gente tem pouco tempo, mas corrosão por pitch dá uma certa familiaridade com alguns termos da corrosão por armaduras de concreto e acredito que isso seja o suficiente por hoje. Tá bom? Obrigado e até a próxima aula.